Fala, torcida alvinegra, ontem tivemos um tropeço, tá? Há torcedores que falam que não foi um tropeço, mas realmente foi, rapaziada. Infelizmente, era pra gente ter saído com 2 pontos a mais da rodada, saímos com 1, né? Pior teria, lógico, tinha se fosse perdido, mas é jogo que segue, tá, galera? Então hoje eu vim trazer pra vocês a matéria completa do Esporte Espetacular referente ao Botafogo e na sequência os programas aí, tá? Inclusive tem o Vampeta aí, defendendo o Botafogo aí até a morte, tá, galera? Então acompanha a matéria e na sequência aí eu falo com vocês novamente. Tá certo, Bárbara. Obrigado. Já eu chamo vocês de volta, tá? Por enquanto, vamos falar de Brasileirão, rodada 33, classificação atualizada. Botafogo líder com 68 pontos, Palmeiras em segundo com 64, Fortaleza em terceiro com 63 e o Internacional fechando ali em quarto. Eles completam o pelotão de cima, o grupo dos 4 primeiros colocados. Foram 7 jogos ontem pela 33ª rodada e a gente vai começar pelo tropeço do líder. O Botafogo empatou em casa com o Cuiabá e viu a vantagem para o Palmeiras diminuir. Enfrentar o Botafogo hoje em dia no estádio Newton Santos é se preparar para arder. Normalmente é assim, um sufoco para os visitantes. Ontem não foi diferente. Teve pressão alvinegra, mas teve também muito disso. Caras e bocas de lamento. O resultado é extremamente injusto para nós. Creio que fizemos, não digo tudo bem feito, mas fizemos muita coisa suficiente para ganhar este jogo. Mais precisamente, foram 27 finalizações do Botafogo, 8 delas no gol, contra 4 do Cuiabá. A primeira grande chance da partida foi criada pelo Cuiabá. Marlon Freitas salvou quase em cima da linha. O Botafogo respondeu com Almada, defesaça do Walter. Toque para trás de primeira, na melhor chance do Botafogo. Foram inúmeras tentativas de cruzamento pelo lado direito. O objetivo era encontrar Igor Jesus, que pedia a bola e chegou perto de marcar. Mais perto ainda chegou Marlon Freitas. Engatilhou, bateu na trave! No segundo tempo, Arthur Jorge tentou achar uma solução para vencer em casa. Colocou o Júnior Santos, Cuiabano e depois Eduardo. O Botafogo tentava de fora da área. Tentava pelo alto. E não conseguia fazer o gol. A chance mais impressionante foi com o Júnior Santos. O zagueiro Marlon salvou. No rebote, Marlon Freitas mandou para longe. Boa bola para o Igor Jesus, rolou para dentro. Salva em cima dali o Marlon. Tiquinho Soares, que também entrou no segundo tempo, teve uma oportunidade, mas estava impedido. Walter ainda fez algumas defesas no final e garantiu o empate para o Cuiabá. Resultado 0-0 e o Cuiabá segue em penúltimo na classificação. Feliz por ter ajudado a equipe, acho que todos, né? Não é só eu. O Cuiabá tem essa marca registrada, infelizmente esse ano a gente está correndo atrás, está difícil, não está fácil, mas existir a gente não vai. Tentámos meter gente na área, tentámos ter finalizações, a equipa esteve sempre equilibrada e reativa àquilo que eram as saídas do adversário, mas não foi o dia de fazer o golo hoje. O tropeço impede que o Botafogo volte a abrir 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, para o Palmeiras. A diferença agora é de 4 pontos e as duas equipes ainda se enfrentam na competição. O jogo está marcado para o dia 26 de novembro em São Paulo, na casa do Palmeiras. Antes disso, o Botafogo tem 2 jogos pelo Brasileirão, contra Atlético Mineiro e Vitória. O foco continua, a ambição continua, o trabalho continua, a nossa união, né? A gente é um grupo muito unido e vamos continuar assim e vamos lutar até o final. O campeonato vai ser quente até o fim. No Castelão, Fortaleza... Vamos falar do Botafogo? O Botafogo ficou no empate com o Cuiabá 0-0 no estádio Newton Santos. E ninguém tá falando nada. A pressão tá em cima do Palmeiras e do Botafogo na próxima rodada. Não que, assim, não exista pressão por lá, porque a gente já viu o Vojvoda ser pressionado em muitos momentos aí, mesmo com esse trabalho bom dele à frente do Fortaleza, longevo. Maravilhoso. Mas, assim, eu entendo aquilo que o Vampeta quis dizer, né? Tá todo mundo focando em Palmeiras e Botafogo, de repente o Fortaleza vai alcançando pontos. E olha como o campeonato tá de maluco. Você pega hoje o Corinthians ultrapassou o Atlético Mineiro, mesmo o Atlético Mineiro tem jogo a menos. O Atlético Mineiro que tem uma final amanhã. Depois tem uma final contra o Botafogo na Libertadores.
É capaz de o Atlético Mineiro ficar de fora de tudo e o Corinthians, que estava aí na zona de rebaixamento, capaz de ir para uma pré-Libertadores e o Galo ficar de fora. O Galo com 2 finais. Vai ter que ralar o Atlético Mineiro também, hein? Mas o detalhe é o seguinte, o Vampeta destacou e a gente tem que respeitar mesmo essa vantagem do Botafogo de 4 pontos, porque ainda em disputa são 15 pontos no campeonato e uma vantagem de 4. De 15 pontos que os times ainda vão brigar, o Botafogo tem uma vantagem de 4 pontos. Kaique Lima. E a pessoa, se for cabeça a cabeça ali e tal, aí naquela rodada que vai enfrentar Palmeiras e Botafogo, o Fortaleza tiver 2 pontos deles e na rodada eles empatam, o Fortaleza ganha, vai pra última rodada. Caramba. Só depender de si pra ser campeão. E nessa rodada, Vamp, vai ser Fortaleza e Vitória no Barradão. Então não é uma opção completamente não plausível. Um dado que eu achei interessante que eu tava dando uma olhada aqui, embora o Botafogo tenha tropeçado nessa partida dentro de casa contra a equipe do Cuiabá, o Botafogo hoje chegou à 11ª rodada de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Então, o Palmeiras estava vindo numa grande sequência de invencibilidade até perder para a equipe do Corinthians lá em Itaquera. Agora o Botafogo chega com 11 partidas de invencibilidade para a próxima rodada, que vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. Então, assim, a última derrota do Fogão no Campeonato Brasileiro foi justamente diante do Juventude, nas vésperas do jogo contra o Palmeiras pela Libertadores, ou seja, poupou os jogadores para que jogasse na Copa Libertadores. Agora o Botafogo com invencibilidade e chegando no momento mais importante do campeonato, né, Pedro? E vai ter o confronto direto Palmeiras e Botafogo na 36ª rodada. Dependendo do que acontecer até lá, pode ser bom negócio pro Botafogo jogar pelo empate aqui em São Paulo. Dependendo do que acontecer, pode ser um baita negócio pro Botafogo jogar pelo empate. Não digo nem pela vitória, pelo empate, jogando aqui em São Paulo contra o Palmeiras. Pedro, e diga lá, Vitor Boni. Só um detalhe sobre o Botafogo também, sobre essa sequência recente. Eu concordo com o Vamp, acho que o empate não é um motivo de calamidade, não é motivo para crise nesse momento. O Botafogo ainda tem uma vantagem bastante relevante de 4 pontos, né? São poucos jogos faltando e 4 pontos, pelo menos uma rodada ali de vantagem, se a gente colocar nesses termos. Mas você trouxe também a sequência recente do Botafogo, empates com Criciúma e com Cuiabá jogando dentro de casa e sofrimento com o Bragantino, que vem numa queda vertiginosa no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o fator emocional, por mais que o Botafogo seja um time diferente hoje, com jogadores diferentes, o peso que o clube carrega pelo que aconteceu no ano passado ainda existe. E acho que o fator emocional pode ser decisivo, sim, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E a gente viu o técnico Arthur Jorge ficar irritado quando o nosso ex-companheiro de Jovem Pan, o Kaique Silva, perguntou sobre o momento do ano passado, sobre o que aconteceu na temporada passada e como isso influenciava o Botafogo de 2024. Ele ficou irritado. Falou que ano passado era ano passado, que não tinha nada a ver. Então, não sei se não tem nada a ver não, viu, Arthur Jorge? Porque sofrer contra Criciúma em casa, contra Cuiabá em casa e contra um Bragantino que vem muito fragilizado e com o Botafogo disputando o título, jogos como esse, para um time que disputa títulos, os 3 pontos são essenciais. E o Botafogo já demonstrou estar deixando a desejar contra esses adversários mais frágeis. Então, assim, não sei se é motivo, uma pergunta como essa é motivo para tanta irritação do Arthur Jorge não, viu? E, inclusive, Pedro e Boni, embora, obviamente, o Botafogo tenha uma vantagem um tanto quanto confortável no Campeonato Brasileiro, chegando à parte final, o Botafogo ele joga com o Palmeiras e na rodada seguinte ele pega o Internacional no Beira-Rio, só que o Internacional são 14 rodadas, não são corridas, porque tem as partidas que foram adiadas por conta da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas ainda assim são 14 rodadas ao todo que o Internacional não perde no Campeonato Brasileiro. Então é uma partida que também se desenha um cenário de uma partida contra o Palmeiras lá na Casa do Verdão, que se perder fica 1 ponto de vantagem e aí o Botafogo tem um jogo extremamente difícil. É claro que o Palmeiras também não vai pegar qualquer equipe nessa mesma rodada, porque vai ter jogo complicado contra a equipe do Cruzeiro lá no Mineirão, mas ainda assim é uma circunstância que deve ser levada em consideração, porque o Internacional vem bem e o Botafogo precisa desses pontos. Ah, com certeza. Vai dar ainda mais emoção, hein? O Botafogo podia fechar essa rodada ainda com 6 pontos de vantagem, tem 4 de vantagem para o Palmeiras, dependendo do que acontecer no jogo do Fortaleza. O Fortaleza também fica a 5 pontos do Botafogo, então o campeonato continua com aquela emoção. Até em cima disso, Vampeta, se você tivesse que apostar hoje, quem vai ser o campeão brasileiro? Botafogo!
Se ainda é Botafogo. Até a morte. Ó, e também fica aqui o exercício, ó. Você acha que o Botafogo vai terminar o ano campeão brasileiro e da Libertadores, campeão brasileiro e vice da Libertadores, campeão da Libertadores, mas sem o título brasileiro ou sem nenhum título, Vampeta? Existem essas 4 possibilidades na mesa do Botafogo. Campeão brasileiro e aí da Libertadores, aí seja o que Deus quiser, porque eu gosto do Atlético Mineiro. Olha, eu acho que o Botafogo vai vencer o Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores, que é complicado, né? Jogo único. É um jogo só. Do outro lado você tem Hulk, tem Scarpa. Tem jogadores decisivos dos dois lados. Daverson. Daverson, você tem aqui, fez gol em final de Libertadores. Você tem. É muito complicado. Mas pro brasileiro, o Botafogo 100% campeão. Pra mim, Botafogo campeão brasileiro e Botafogo vice da Libertadores. Tô achando que o Atlético Mineiro vai levar, hein? Tô achando. Vitor Boni. Olha, eu acho que o Botafogo ainda leva as duas. Eu colocando todo mundo na fogueira aqui. Vai lá, Boni. Não, eu acho que o Botafogo ainda tem o melhor futebol, né? Se a gente comparar, óbvio que dentro dos 90 minutos de uma final de Copa Libertadores, muita coisa pode acontecer, mas entre o que vem apresentando nessa temporada, especialmente nessa reta final de temporada, eu acho que o Botafogo ainda tem o melhor futebol em relação ao Atlético Mineiro. E por isso eu acredito que vai levar o título da Copa Libertadores. Mas é isso, é um clube que viveu uma decepção muito grande na temporada passada. E a gente sabe que isso acontece, que isso vai levando para as gerações seguintes, para os anos seguintes, para as temporadas seguintes. O São Paulo passou 10 anos carregando pesos de um jejum que outros jogadores começaram, que outros elencos começaram, outros técnicos. E isso acabava influenciando no ano do clube. Então, assim, acho que o fator emocional tem que ser olhado, sim, com muito carinho. Mas por futebol, para mim, o Botafogo tem condições totais de conquistar tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa Libertadores da América. Ô, Boni, você sabe que nesse plantel do Botafogo, em relação ao ano passado, só tem de titular... Sim, mudou praticamente todo mundo. Só tem o Marlon Freitas, né? O resto tudo, só o Marlon Freitas de titular do time. O Adrielson foi repatriado agora, mas você vê que o Tiquinho Soares não é titular. O time do Botafogo todo... Tietê é banco também. Só tem o Marlon Freitas de titular. Mudou muito. Os outros 10 mudou tudo. E contratou o Luiz Henrique, contratou o Almada. Não, mudou todo mundo. E reforçou o time, ficou um time melhor. Só que eu digo, por exemplo... O Júnior Santos machucou. O Júnior Santos, inclusive, jogou hoje, hein? Júnior Santos saiu do banco de reservas. Entrou no segundo tempo. Mas, assim, a base do ano passado, basicamente, hoje é o banco do Botafogo, vai. Mas a gente sabe que um contexto do clube não é só o jogador que viveu uma situação que vai carregar esse peso. Eu uso o São Paulo porque passou uma década em jejum, né? E os jogadores que começaram esses anos sem títulos, em 2013... não eram os mesmos de, por exemplo, 2018, 2020, que o São Paulo chegou a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e perdeu força. E esses elencos, que não tinham nada a ver com os primeiros anos de jejum do São Paulo, também sofreram com o peso de um período longo sem títulos. Então, é um peso que o clube carrega, não só os jogadores que estavam presentes. Pelo menos é o modo que eu vejo, né? Eu acho que isso pode influenciar, por isso tem que tomar muito cuidado. Então, eu acho perigoso esse discurso do Arthur Jorge de simplesmente, o ano passado foi o ano passado, nós não temos nada a ver com isso. Eu acho que o clube é quem sofre, né? O clube é maior do que os indivíduos. Então, é algo que tem que ser olhado com carinho, com cuidado, para ver o que aconteceu de erro nos anos passados, o que aconteceu de erro nas temporadas anteriores, mais especificamente na temporada de 2023, para evitar que isso aconteça novamente e aí sim o Botafogo conseguir confirmar esses títulos de Campeonato Brasileiro e de Copa Libertadores, quem sabe levando essas 2 taças. Pois é, o Botafogo é aquilo. Só vai tirar, digamos assim, essa zica, se é que a gente pode chamar dessa forma. Que é azarado, que não ganha, não sei o quê. Quando ganhar. A gente viu isso com alguns técnicos. O Fernando Diniz, de maneira mais recente, que o Fernando Diniz também tinha isso. Porque o Diniz é azarado, nunca vai ganhar. O Diniz ganhou a Libertadores e, enfim, saiu essa alcunha, enfim, acabou, de alguma forma, se desgarrando, né? Disso. O Cuca lá atrás e outros técnicos, a gente vê muito isso com técnicos, principalmente, e eu acho que o Botafogo também vai encerrar isso a partir do momento que ganhar. E tem 2 taças em jogo. Tem a Libertadores e tem a do Campeonato Brasileiro. Mas hoje o Botafogo vacilou, Kaique Lima, porque o Botafogo, líder do campeonato, não conseguiu derrotar em casa, onde é muito forte, jogando lá no estádio Newton Santos, o vice-lanterna da competição, Cuiabá.
Então você acredita, Kaique Lima, que o Botafogo será o campeão brasileiro, mas não vai vencer a Libertadores? O Botafogo vai vencer os 2 títulos ou o Botafogo não vai ganhar nenhum dos 2 títulos? Pedro, eu particularmente acredito que o Botafogo ainda assim vai conquistar as 2 competições. É claro que é difícil, é claro que o Atlético Mineiro é uma equipe que sabe jogar essas partidas que são basicamente um duelo único, né? São 90 minutos que pode decidir basicamente toda uma competição. O Botafogo é inegável para todo mundo que tem acompanhado a performance da equipe do Arthur Jorge, que joga melhor hoje, está mais encaixada, até mesmo a forma como o Atlético Mineiro, embora tenha avançado as 2 finais, também tenha dado uma patinada ali, questão de mudança de sistema do Gabriel Milito, oscilações de Hulk em momento decisivo, mesma coisa com o Gustavo Scarpa, que na minha opinião não tem sido o melhor aproveitado dentro do esquema de jogo do argentino, porque é um meio-campista que sempre atuou com muita liberdade para poder criar jogadas. E agora ele fica muito preso a uma lateral do campo e basicamente fica com uma zona muito congestionada para ele conseguir criar alguma coisa. Sempre precisa ficar trazendo para dentro para criar qualquer tipo de jogada no Atlético Mineiro. Então, assim, é uma preferência minha que eu vejo que ele não está sendo bem utilizado. Então, vejo o Botafogo, ainda assim, por mais que esses 4 pontos eles sejam para ligar um alerta, mas ainda assim são 4 pontos que são uma vantagem confortável para a equipe do Palmeiras. Ele vai jogar na casa do Palmeiras. O Palmeiras precisando vencer, o Palmeiras também pressionado. O Palmeiras venceu ontem a equipe do Grêmio pelo placar de 1-0, só que para quem esteve lá no estádio, no intervalo, vaias. O Guilherme Nápoles chegou a trazer ao decorrer da transmissão vaias também para Felipe Anderson, vaias em substituições. Abel Ferreira, que havia sido questionado por alguma parte de torcedores também nas últimas rodadas, questão do Palmeiras que teve muitos dias de descanso para enfrentar o Corinthians. O Corinthians jogou em Cuiabá, depois jogou na Argentina contra o Racing, jogou contra o Palmeiras em Itaquera e ainda assim para muitos torcedores viu um Palmeiras abaixo ali. Então eu vejo o Botafogo nesse momento numa circunstância muito favorável para que ele conquiste as 2 competições, por mais que, é claro, não dê para cravar esses tipos de circunstância. Eu tava vendo aqui a questão do que é a tabela do Campeonato Brasileiro no segundo turno, porque eu até cheguei a mostrar pro Vampeta aqui que o Botafogo, desde 2019, não venceu a equipe do Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro jogando como mandante. Mas ainda assim é um Cuiabá que no segundo turno são apenas 11 pontos conquistados em 14 jogos, é o 18º colocado. Teve aquela partida que acabou vencendo a equipe do São Paulo, mas patina demais no Campeonato Brasileiro, será uma das equipes que vai acabar sendo rebaixadas, e esses são os pontos que, jogando dentro de casa, você não pode perder. É claro que o Botafogo tem uma grande sequência de invencibilidade que a gente chegou a trazer aqui, 11 partidas, 7 vitórias, 6 empates, mas ainda assim... Opa, perdão, errei a conta. 6 vitórias, 5 empates, mas ainda assim é uma circunstância de um Botafogo que, nesses momentos, ele precisa capitalizar. Ele não pode pegar essas equipes dentro de casa e patinar dessa forma, porque, no final das contas, não é só a questão do baixo de ânimo de moral do Botafogo. É um ganho também pro Palmeiras, que tá do outro lado, e ele vê que seu rival tá no momento mais importante novamente, dando uma brecha para que volte a acreditar. Por mais que o Palmeiras também tenha muitos problemas que precisam ser solucionados pelo Abel Ferreira. Elia, quero te ouvir sobre 2 situações. A primeira delas que envolve o próprio jogo. A gente falava agora, enquanto acompanhava aqui o Arthur Jorge, uma linha às vezes de 5, 6, a última linha do Cuiabá, portanto uma retranca daquelas para a equipe do Botafogo conseguir furar. Quero ouvir sua análise sobre isso. E a segunda tem a ver com o que o próprio Arthur disse, essa questão anímica, emocional, reta final de Campeonato Brasileiro, é tudo o que aconteceu, não é, no ano passado. O quanto isso pesa também para essa partida e para esse resultado em que o Botafogo só conseguiu um pontinho? Pois é, são pontos interessantíssimos, né? O mais lógico e, assim, o chover no molhado, ser politicamente correto é dizer, olha, o Botafogo desperdiçou 2 pontos, o Botafogo perdeu 2 pontos contra o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Isso é o que normalmente 99% das pessoas iria dizer ou irá dizer. Não é o meu caso. Eu acho o seguinte, esse é um Campeonato Brasileiro duríssimo. Esse é um Campeonato Brasileiro onde você não tem garantia de absolutamente nada. Qual é a garantia que o Palmeiras teria que ia ganhar do Grêmio? Ganhou na Bacia das Almas do Grêmio numa jogada que começou com o Dudu. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Palmeiras. Qual é a garantia que o Palmeiras vai ganhar o próximo jogo? A única certeza que você tem nesse Campeonato Brasileiro
é de que o Botafogo tem 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Essa é a única certeza que a gente tem. E faltam 5 rodadas. 5 rodadas, mas são 15 pontos. Mas pera um pouquinho. Você garante, alguém garante, você garante que o Palmeiras vai jogar e vai ganhar os 5 jogos restantes desse Campeonato Brasileiro? Óbvio que não. Então, eu penso o seguinte... Dessa vez, ao contrário do que aconteceu ano passado, com todo o respeito que o Thiago Nunes me merece, essa vez o time do Botafogo é treinado por um cara academicamente muito bem preparado. Um cara historicamente experiente para saber exatamente como é que tem que conduzir o grupo. E com um terceiro fator fundamental, esse time do Botafogo é muito melhor do que o Botafogo do ano passado. Esse time do Botafogo é muito mais competente que o Botafogo do ano passado. Então, a diferença... Olha como o Arthur Jorge é interessante. Nós já tivemos 1 ponto de vantagem, já tivemos 2 pontos de vantagem, já tivemos 6 de vantagem. Agora temos 4. Agora temos 4, faltando 5 etapas. Então, é o seguinte... Está nas mãos do Botafogo garantir este título. Tem uma constatação que me parece óbvia aí e pouca gente fala. Esse é o Campeonato Brasileiro mais duro da história, onde você tem uma equipe, como é o caso do Cuiabá, que é penúltima colocada do campeonato, coloca uma linha de 6, coloca um ônibus na frente e vai ter dificuldade, qualquer um vai ter dificuldade para fazer gol. Então, veja, é um Botafogo de 4 pontos de vantagem, é um Palmeiras que vai ter que fazer das tripas coração e eu não tenho garantia. Pensa bem, Gabi. Vamos. Você gosta de futebol, entende e gosta de estar lá ali nos bastidores do futebol como repórter acompanhando. Você para pensar um pouquinho. Você tem garantia que o Palmeiras na 36ª rodada vai jogar no Allianz Parque e vai ganhar desse Botafogo? Não tinha nem garantia que ia vencer do Grêmio? Olha só, veja só. Imagine que você está lá no Allianz. Imagine que aquele Allianz vai ter 45 mil pessoas, completo, totalmente lotado. Imagine que o Botafogo tenha Igor Jesus e tem esse Luiz Henrique, que coloca os caras o tempo inteiro na cara do gol e que o Palmeiras tem a obrigação de ganhar. Você não acha que vai sobrar espaço quando você tem a obrigação de ganhar para caras de qualidade, como é o caso do Savarino, como é o caso do Almada? Esses caras com muita qualidade, com espaço, eles vão dar problema pro Palmeiras. Sim, então eu acho que o Palmeiras não conseguiu fazer na Libertadores, por exemplo, né? Agora, para tranquilizar a nossa torcida, olha o que o Arthur Jorge falou aqui, ó. A redução de folga não afeta o curso do Botafogo e afirma que os adversários não vão fazer 15 pontos. Mas, cara, o que é o ponto importante nisso? É a tranquilidade que ele passa não só para a torcida e não só para os jogadores, tá, galera? Então, assim, todo mundo fica tranquilizado porque ele tem ali um plano para aquilo ali e ele sabe que é um plano fácil de conseguir. Quer dizer, não é fácil, né? Na prática até seria, mas, olha só. Agora, um ponto importante é que a gente não pode desconfiar nos outros, velho. A gente não sabe quem vai enfrentar do outro lado. A gente não sabe se os adversários vão entregar, a gente não sabe se eles ganham dinheiro para entregar os pontos, a gente não sabe, então não pode falar isso. Entendeu? Aí eu vou passar aqui a fala dele pra vocês, ó. Ele falou aqui que isso não impacta em nada. Eu sei que para vocês da comunicação vai impactar e vão ter a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre isto. Porque eu também não me esqueço que há 4 rodadas o Palmeiras era o campeão, porque ia receber o Botafogo e só tinha um ponto de desvantagem. Isto foram vocês, eu nunca disse aquilo, mas vocês da imprensa, estou generalizando. Ó, ele afirmou que está generalizando porque ele incluiu todos eles que ficam falando essas coisas. Olha só, disseram, não está entregue para o Palmeiras porque é um ponto. Jogam em casa com o Botafogo, isto são favas contadas. Isso é o que ele afirmou, tá? Para mim não impacta rigorosamente em nada, para os meus jogadores também não, nós sabemos aquilo que é nosso caminho, sabemos das dificuldades. Falta muita coisa pela frente, faltam 15 pontos muito difíceis de conquistar, muito difíceis mesmo. Eu sei também que os adversários não vão fazer 15 pontos. Não vão fazer 15 pontos, ele voltou a afirmar. Cara, olha só, o Arthur Jorge, ele é um homem que sabe trabalhar dentro de campo, tô falando futebolisticamente e também mentalmente com os jogadores, porque nesse ponto aí, se vai um treinador igual o Bruno Lage ano passado, que falou que se ele não desse certo, vinha outro, aí ele entregou ali, ele entregava ali, entendeu? Arthur Jorge não, ele tranquiliza, porque ele sabe a qualidade que o time tem, que o elenco tem, né? E assim, toda a imprensa sabe a qualidade do Botafogo, porém eles nunca admitem. Vocês viram o que o Vampeta falou? Que é Botafogo até a morte? Cara, ele sabe a qualidade do elenco do Botafogo, sabe a qualidade do treinador, sabe onde o Textor foi buscar, tá? Então assim,
é ponto forte do Botafogo mesmo, tá? Aí tem mais coisas aqui, velho. Cadê aqui, ó? Nós temos a vantagem de 4 pontos, o que nos dá uma margem boa, mas não decisiva, e não podemos adormecer nessa vantagem. Com o resultado seguinte, as coisas invertem-se. Para mim, o caminho é muito igual àquilo que eu faço há 7 meses atrás. Tem um objetivo, vamos caminhar nesse mesmo caminho com esse objetivo muito claro, sem manobras, sem tentar expressar muito por aquilo que se fala à volta, sem poder condicionar o nosso trabalho em função daquilo que se possa falar. Nesta altura, há de fato uma luta para ser campeão entre 3, 4 equipes, se quisermos, todas elas com possibilidades. Claro que dependendo umas mais do que as outras, e nessa altura nós dependemos de nós próprios. Temos mais destes 4 pontos de vantagem que nos dão conforto para os 15 que vem aí. Volto a dizer, nenhuma das equipes vão fazer 15 pontos. Então realmente, tá? É muito provável que os adversários não façam 15 pontos, tá? Isso aí ele citou Fortaleza e Palmeiras, tá, gente? Mas a gente não sabe quem vai estar do outro lado deles, né? A gente sabe apenas de nome, mas sabe lá se não vão ter o bicho lá pra, né? Porque já se fez muito isso antigamente, tá? Se os seus jogadores entregar a partida para o meu rival não ser campeão, vocês ganham tanto. E assim, cara, ao longo dos anos sempre foi assim. Ao longo dos anos sempre foi. Então, assim, ele não pode apenas pensar no que os outros não vão fazer o que vão fazer. Tem que fazer o dever de casa. Os próximos jogos de Botafogo são jogos duros, jogos difíceis que o Botafogo precisa vencer de qualquer forma. Tá bom? Então, galera, fiquem de plantão aí, botafoguense. Fiquem tranquilos, a gente vai sim ser campeão, se Deus quiser, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E não vamos se abalar com muita coisa não, com pouca coisa ou com muita, vamos ficar com o pé no chão, tá? Sem soberba, tá? Quer dizer, a ambição tem que ser dentro de campo, tá, galera? Mas sem aquela soberba aí dos rivais que falam que é o dono do mundo e tudo, tá? Então é isso, galera. Tamo junto, até o próximo. E é nóis.